O alarme de incêndio cortou o silêncio da manhã como uma lâmina na carne. Evan Colby rolou da cama, os pés descalços batendo no assoalho frio, enquanto uma luz alaranjada tremeluzia sob a porta do quarto. O cheiro acre de gesso queimado e plástico derretido invadiu suas narinas. "Naomi!" ele gritou, mas a porta do banheiro principal permaneceu fechada, o chuveiro ainda ligado. Ele abriu a porta do quarto com um puxão e foi recebido por uma onda de calor. A cozinha estava engolida por chamas que lambiam o teto, alimentadas pelo que parecia ser um incêndio elétrico que se espalhara pelos armários novos. A reforma em que trabalhavam há 3 meses estava se transformando em um crematório. Evan pegou o extintor do armário do corredor, seu treinamento de inspetor de edificações entrando em ação. Ele sabia exatamente o que tinha dado errado. O empreiteiro havia passado muitos circuitos por aquela caixa de junção, apesar do aviso escrito de Evan 2 semanas antes. Agora sua casa pagava o preço. A espuma mal fez um arranhão. O fogo havia encontrado a cavidade da parede entre a cozinha e a sala, espalhando-se como um câncer pela estrutura de madeira seca. Ele podia ouvir as janelas estalando com o calor. "Naomi, precisamos sair agora." Evan bateu na porta do banheiro. Ela emergiu enrolada em uma toalha, o cabelo loiro molhado em seus ombros. "O que está acontecendo?" "Fogo, a cozinha se foi, vamos." Eles tropeçaram para fora na escuridão pré-amanhecer. Vizinhos já se reuniam na calçada em seus roupões. Os bombeiros chegaram 8 minutos depois, mas até então, metade do primeiro andar estava comprometida. Evan observou sua casa de 12 anos se transformar em um esqueleto carbonizado, pensando em como ele havia sinalizado aquele problema elétrico exato em suas notas de inspeção. O paramédico envolveu um cobertor nos ombros de Evan. "O senhor inalou bastante fumaça. Deveríamos levá-lo ao hospital para observação." Na ambulância, Naomi sentou-se ao lado dele, o rosto iluminado pelas luzes piscantes. Ela estava no celular, digitando furiosamente. "O ajustador de seguros vai querer ver todas as licenças", disse ela, sem levantar os olhos. "Graças a Deus você documentou tudo corretamente." Evan assentiu, a garganta ainda ardendo. Através da pequena janela traseira, ele observou seu bairro encolher, imaginando quanto tempo levaria para reconstruir suas vidas. No Northwestern Memorial, deram oxigênio a Evan e o mantiveram em observação. O médico disse que seus pulmões soavam limpos, mas queriam monitorá-lo durante a noite. Naomi sentou-se na cadeira de visitante, rolando o feed do celular. "Liguei para meu pai. Ele está nos enviando dinheiro para um hotel enquanto descobrimos isso." "Boa ideia. Também liguei para aquele empreiteiro, Dennis Morrison. Ele precisa saber que o trabalho mal feito dele quase nos eliminou." A mandíbula de Evan apertou. A Morrison Construction vinha cortando custos desde o primeiro dia, mas Naomi insistiu em contratá-los porque eram mais baratos que os outros orçamentos. Evan havia documentado cada violação, cada atalho, cada quebra de código. Agora Morrison provavelmente tentaria culpar ele. "Deixe que eu cuido do Morrison", disse Evan. "Você é muito gentil, Evan. Às vezes é preciso ser agressivo com essas pessoas." Por volta da meia-noite, Naomi saiu para fazer uma ligação. Evan cochilou inquieto, a máscara de oxigênio desconfortável em seu rosto. Ele acordou com o som da voz de Naomi no corredor, falando em tons baixos. "Eu sei, querido, mas não posso deixá-lo aqui sozinho. Pareceria suspeito." Os olhos de Evan se abriram. "Querido, amanhã à noite, com certeza. O Fairmont no centro, quarto 412, como planejamos." A voz ficou mais fraca à medida que ela descia o corredor. Evan permaneceu perfeitamente imóvel, a mente correndo. Em 12 anos de casamento, Naomi nunca o chamou de querido. Ela o chamava de Evan. Às vezes, Mel, quando queria algo, mas nunca querido. Quando ela voltou, estava toda negócios novamente. A seguradora quer enviar um investigador.
Eles acham que pode ser elétrico, o que seria culpa do empreiteiro. Provavelmente. Seu supervisor também ligou. Jim Morrison, não Dennis. O primo dele, Jim, do departamento de construção da cidade. Ele disse: "Você está suspenso aguardando uma investigação sobre se você inspecionou adequadamente o trabalho elétrico." Evan sentiu o chão cair sob seus pés. Ele está cobrindo o primo dele. Foi o que eu imaginei. Essa família inteira é corrupta. Na manhã seguinte, Evan recebeu alta mais cedo. O médico disse que seus níveis de oxigênio estavam bons e que ele poderia se recuperar em casa ou no que restava dela. Naomi já havia ido providenciar moradia temporária, deixando-o para pegar um táxi de volta para o casulo queimado de sua casa. O investigador de incêndio estava terminando seu exame preliminar quando Ivan chegou. Um homem magro, na casa dos 50, com óculos de aro de aço e luvas manchadas de fuligem. "Você é o proprietário?" perguntou o investigador. "Evan Colby. Eu também sou o inspetor de edificações que aprovou o trabalho elétrico." A expressão do homem mudou ligeiramente. "Interessante. Pode me explicar seu processo de inspeção?" Por 1 hora, Evan detalhou cada etapa de sua documentação. Ele mostrou ao investigador suas notas, fotografias e o aviso escrito que dera a Morrison sobre os circuitos sobrecarregados. As evidências eram contundentes. "Este é um trabalho minucioso", disse o investigador. "A maioria dos inspetores não documenta esse nível de detalhe. Aprendi da maneira mais difícil. Cubra sua bunda ou alguém vai te pendurar para secar." Política inteligente. Com base no que estou vendo aqui, o empreiteiro ignorou seus avisos por escrito e procedeu com fiação insegura. Isso não é culpa sua. O alívio inundou o peito de Evan, mas foi de curta duração. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Jim Morrison, seu supervisor. "Investigação mostra possível negligência de sua parte. Você está suspenso sem pagamento aguardando revisão. Não entre em contato com empreiteiros da cidade ou interfira em casos em andamento." Evan encarou a mensagem, sentindo a familiar ardência de ser jogado para debaixo do ônibus. A Morrison Construction havia doado pesadamente para na campanha do prefeito no ano passado. Jim Morrison era primo de Dennis. O acordo já estava feito. Naquela noite, Naomi encontrou um apartamento mobiliado para eles no lado norte. Nada chique, mas limpo e funcional. Enquanto estavam sentados no sofá bege genérico comendo comida chinesa para a viagem, Evan estudou o rosto de sua esposa à luz do abajur. Ela parecia diferente de alguma forma, mais animada do que em meses, quase animada. "Falei com meu pai sobre a situação do seguro", disse Naomi mexendo no macarrão. "Ele acha que deveríamos contratar nosso próprio ajustador para garantir que obtenhamos o valor total. Isso é caro, não tão caro quanto ser enganado pelos ajustadores deles. Papai conhece gente." O pai de Naomi era um bem-sucedido incorporador imobiliário comercial em Indianápolis. Ele sempre tratou Evan como um convidado indesejado em reuniões de família, fazendo farpas sutis sobre seu trabalho braçal e salário modesto. Agora, Evan deveria ser grato por sua intervenção. "Também deveríamos pensar nisso como uma oportunidade", continuou Naomi. "Talvez não reconstruamos na mesma vizinhança. Talvez façamos um upgrade com o dinheiro do seguro. Além disso, tenho pesquisado algumas oportunidades de negócios. Há este grupo de desenvolvimento imobiliário que está fazendo coisas incríveis com propriedades em dificuldades." Evan pousou seus rachis. "Que tipo de oportunidades de negócios?" "Apenas alguns amigos da escola que começaram uma empresa de gestão de propriedades. Eles estão procurando sócios silenciosos." "Desde quando você se interessa por imóveis?" Naomi deu de ombros sem encontrar os olhos dele. "Desde que nossa casa pegou fogo e meu marido foi suspenso do emprego. Precisamos pensar grande, Evan." Naquela noite, Evan ficou acordado ouvindo a respiração de Naomi. Por volta das 2 da manhã, o celular dela vibrou na mesa de cabeceira. Ela o pegou rapidamente, verificando a mensagem na escuridão.
O brilho da tela iluminou seu rosto por um momento, mas tempo suficiente para Evan ver seu sorriso. Na manhã seguinte, Naomi saiu cedo para o que ela chamou de reunião do conselho escolar. Evan usou o tempo para visitar seu advogado, Mike Brennan, um velho amigo do ensino médio que os ajudou com o refinanciamento de sua hipoteca 2 anos antes. "Eles estão te perseguindo", disse Mike depois de revisar a documentação de Evan. "Você tem evidências suficientes aqui para provar que o empreiteiro ignorou seus avisos. A questão é se a cidade permitirá que isso vá para uma audiência, ou se eles vão enterrar isso administrativamente. Quais são minhas opções? Lute. Entre com um processo por demissão injusta se eles tentarem te demitir. Mas isso pode levar anos e custar mais do que você recuperará. Ou aceite qualquer acordo que eles oferecerem e encontre um novo emprego. Às vezes, é melhor cortar as perdas." Evan saiu do escritório do advogado sentindo-se esvaziado. 22 anos no departamento de construção da cidade, um histórico exemplar, elogios de moradores e empreiteiros. Agora ele estava sendo descartado para proteger a reputação de alguns empreiteiros conectados. Ele dirigiu sem rumo pelas ruas suburbanas, eventualmente encontrando-se estacionado do lado de fora das ruínas de sua casa. Os bombeiros haviam tapumado as janelas e estendido fita amarela pelo gramado da frente. Uma placa da Morrison Construction estava fincada no gramado. Serviços de restauração disponíveis. Dennis Morrison, empreiteiro licenciado. A audácia era de tirar o fôlego. O telefone de Evan tocou. "Naomi, onde você está?" ela perguntou. "Dirigindo por aí, pensando. Estou na casa de Lynn e Caleb. Você deveria vir. Eles querem ajudar." Lynn e Caleb Hendricks faziam parte do círculo social de Naomi da escola particular, onde ela trabalhava como administradora. Velho dinheiro, riqueza herdada, o tipo de gente que se considerava filantropa porque escrevia cheques dedutíveis de impostos para causas da moda. A casa deles era uma mansão vitoriana restaurada no distrito histórico de Evanston, valendo provavelmente 3 vezes mais do que a casa de Evan e Naomi. Lynn atendeu a porta usando calças de yoga que custavam mais que o pagamento mensal do carro de Evan. "Evan, querido, sentimos muito por tudo", disse Lynn, dando um beijo no ar em sua bochecha. "Entre, temos vinho." A sala de estar parecia um showroom de móveis, tudo perfeitamente coordenado, nada fora do lugar. Caleb se levantou de uma poltrona de couro, estendendo a mão com a sinceridade praticada de alguém que nunca trabalhou um dia em sua vida. "Situação terrível. Simplesmente terrível", disse Caleb. "Mas Lynn e eu temos conversado e achamos que isso pode ser uma bênção disfarçada." Naomi sentou-se no sofá, um copo de vinho branco na mão. Ela parecia mais relaxada do que em semanas. "Eles estão envolvidos neste grupo de desenvolvimento imobiliário que mencionei", disse Naomi. "É uma oportunidade muito empolgante." Lynn sentou-se na beirada da cadeira de Caleb. "Não estamos falando de comprar e vender casas ou algo assim brega. Isso é sobre desenvolvimento comunitário sustentável, criando moradia acessível com responsabilidade ambiental." Evan assentiu educadamente, imaginando o que tudo isso tinha a ver com seus problemas. Caleb se inclinou. "O fato é que precisamos de parceiros que entendam o lado regulatório. Alguém com seu histórico poderia ser inestimável. Estou suspenso, lembra? Não posso aprovar nada." "Mas você sabe como o sistema funciona", interveio Lynn. "Você entende o processo, os potenciais obstáculos. Esse conhecimento vale alguma coisa." Naomi pousou seu copo de vinho. "Eles estão nos oferecendo para investir no próximo projeto deles. $25 mil nos dão uma participação de 10%. Não temos 25 mil herdar-lhes. Dinheiro do seguro", disse Caleb suavemente. "Assim que ele sair, você terá opções. Esta pode ser sua nova carreira, Evan, sócio em um negócio em crescimento em vez de um burocrata do governo." O desprezo em sua voz mal estava disfarçado.
Burocrata do governo. Como se o trabalho de Evan de proteger a segurança pública fosse algo vergonhoso. Vou pensar nisso, disse Evan. Dirigindo para casa, Naomi ficou quieta até pararem em um semáforo. Você me envergonhou lá, disse ela. Como? Sendo tão negativa. Essas pessoas estão tentando nos ajudar e você agiu como se estivessem tentando nos enganar. Talvez porque eu não entenda o que eles estão realmente oferecendo. O que é esse grupo de desenvolvimento? Quem o dirige? É um negócio legítimo, Evan. Só porque você não entende como o empreendedorismo funciona, não significa que seja um golpe. O semáforo ficou verde. Evan dirigiu em silêncio, pensando em como sua esposa nunca havia falado com ele assim antes. Como se ele fosse estúpido, como se ele a estivesse atrasando. Naquele fim de semana, Evan visitou seu irmão Tony em Oak Park. Tony possuía uma pequena empresa de empreiteira elétrica e trabalhou com Evan em vários projetos da cidade ao longo dos anos. Morrison tem dito às pessoas que você aprovou fiação defeituosa, disse Tony enquanto estavam sentados na oficina de sua garagem. Ele está fazendo parecer que você foi negligente. Eu documentei tudo. Eu o avisei por escrito sobre esses circuitos. Eu sei disso, você sabe, mas as pessoas do ramo estão ouvindo uma história diferente. Morrison tem conexões. Evan tomou um gole de sua cerveja, observando Tony separar componentes elétricos. O que você faria? Lute de volta, mas não pelos canais oficiais. Eles são manipulados contra caras como nós. O que você quer dizer? Tony pousou seus alicates de fio e olhou diretamente para Evan. Quero dizer, empreiteiros conversam. Eles sabem quem é honesto e quem não é. Se Morrison está espalhando mentiras sobre você, talvez seja a hora de as pessoas ouvirem a verdade sobre ele. Tipo o quê? Tipo como ele tem usado subcontratados sem licença em trabalhos comerciais. Tipo como ele tem 3 citações pendentes da OSHA que ele está lutando na justiça. Tipo como a seguradora dele o dispensou no ano passado por fazer muitas reclamações questionáveis. Evan sentiu algo frio e calculista se instalar em seu peito. Você sabe tudo isso com certeza. Eu sei porque mantenho meus ouvidos abertos. Morrison é sujo, Evan. A questão é se você vai deixá-lo destruir sua reputação ou se vai lutar de volta. Naquela noite, Evan não conseguiu dormir. Ele se deitou ao lado de Naomi, ouvindo-a respirar, pensando nas palavras de Tony. Lutar de volta. Mas como? Por volta das 3 da manhã, o celular de Naomi vibrou. Ela se mexeu, pegando-o na escuridão. Evan fechou os olhos e fingiu dormir, ouvindo seus polegares deslizarem pela tela. Um momento depois, ela saiu da cama e foi para o banheiro, celular na mão. Evan ouviu a porta fechar e o murmúrio suave de sua voz através da parede. Quando ela voltou, Evan estava sentado na cama. "Tudo bem?" perguntou ele. "Apenas coisas do trabalho, emergência com o sistema de caldeiras da escola." Às 3 da manhã, o guarda de segurança noturno liga para esses prédios antigos. Você sabe como é. Naomi voltou para debaixo das cobertas. Mas Evan podia sentir a tensão em seu corpo. Ela estava mentindo, e ambos sabiam disso. Na manhã seguinte, Evan dirigiu até a escola onde Naomi trabalhava. A Westwood Academy era uma escola primária particular, em uma mansão convertida, atendendo aos filhos da classe profissional de Evanston. Evan havia feito algum trabalho voluntário lá ao longo dos anos, ajudando com manutenção de edifícios e inspeções de segurança. Ele estacionou do outro lado da rua e observou o prédio. Nenhum sinal de reparos de emergência, nenhum veículo de serviço. A sala da caldeira ficava no porão, e se houvesse um problema sério o suficiente para justificar uma ligação às 3 da manhã, haveria evidências. Janet Collins, a zeladora-chefe, estava destrancando a entrada principal quando Evan se aproximou. "Evan, como você está se saindo? Ouvi sobre o incêndio." Me virando. "Ei, vocês tiveram algum problema com a caldeira ontem à noite?" Naomi mencionou ter sido chamada sobre uma emergência.
Janet parecia confusa. A caldeira está funcionando bem a semana toda. Nenhum problema. Evan sentiu o chão tremer sob seus pés. Talvez eu tenha entendido mal. Tudo bem? Sim, apenas verificando. Obrigado, Janet. Evan sentou-se em seu carro encarando o prédio da escola. Naomi havia mentido sobre a ligação, o que significava que ela estava mentindo sobre outras coisas também. Naquela tarde, enquanto Naomi estava no trabalho, Evan dirigiu até a loja de telefones. Ele disse ao atendente que precisava adicionar um recurso de rastreamento ao plano familiar deles, porque sua esposa estava se perdendo tentando encontrar novos endereços para o trabalho. Sem problemas, disse o jovem atendente. Podemos configurar o compartilhamento de localização entre seus dispositivos? Ela receberá uma notificação pedindo permissão. Você pode fazer parecer que é para fins de segurança? Sabe, em caso de emergência. Com certeza, muitos casais fazem isso após acidentes ou sustos médicos. O aplicativo de rastreamento foi aprovado em 1 hora. Naomi enviou uma mensagem para ele. Vi a notificação do aplicativo de segurança. Boa ideia. Depois de tudo o que passaram. Naquela noite, Evan abriu o aplicativo e verificou o histórico de localização de Naomi. A maior parte era previsível. Casa, trabalho, supermercado, academia. Mas havia várias paradas que não faziam sentido. Terça-feira à tarde, Fairmont Hotel, centro de Chicago. Duração 3 horas. Quinta-feira à noite, residência particular em Lincoln Park. Duração 2 horas. Sexta-feira almoço, mesmo endereço em Lincoln Park. Duração 90 minutos. Evan cruzou as datas com seu próprio calendário. Terça-feira foi quando Naomi disse que estava se reunindo com ajustadores de seguros. Quinta-feira foi sua suposta noite de garotas com Lynn. Sexta-feira deveria ser uma reunião do conselho escolar. Todas mentiras. Evan pesquisou o endereço de Lincoln Park. Registros de propriedade mostravam que pertencia a Trent Weathers, 34 anos, ocupação listada como investidor imobiliário. A propriedade era um loft convertido comprado 6 meses atrás por 850 mil merziles. Evan encontrou os perfis de mídia social de Trent. Divorciado, sem filhos, fotos de carros caros e férias de luxo. Ele possuía várias propriedades de aluguel e administrava uma empresa chamada Midwest Property Solutions. Seu Instagram estava cheio de fotos de estilo de vida, degustações de vinho, viagens de esqui, galas de caridade. Em uma foto de 3 semanas atrás, Evan avistou um rosto familiar ao fundo. Lynn Hendricks erguendo uma taça de champanhe em um restaurante sofisticado. As peças começaram a se encaixar. O grupo de desenvolvimento imobiliário de Lynn e Caleb. O interesse repentino de Naomi em investir em imóveis. A conveniente oportunidade de negócios que exigia um investimento de 25 mil reais. Evan passou os 2 dias seguintes fazendo vigilância. Ele ligou doente para seu emprego suspenso, uma ironia amarga, e seguiu os movimentos de Naomi. Terça-feira, ela foi ao loft de Trent durante o intervalo do almoço. Quinta-feira, ela passou a noite lá, enquanto alegava estar em uma função escolar. Na sexta-feira, Evan estacionou em frente ao prédio de Trent e esperou. Às 14h30, o Honda de Naomi entrou no espaço de estacionamento para convidados. Ela emergiu usando um vestido que Evan nunca tinha visto antes. Algo caro e justo. 30 minutos depois, um BMW conversível prateado parou. Evan observou Trent Weathers sair, combinando exatamente com suas fotos de mídia social. Alto, atlético, o tipo de aparência artificialmente perfeita que gritava personal trainer caro e odontologia cosmética. Trent entrou no prédio como se fosse o dono do mundo, o que, em certo sentido, ele era. Evan dirigiu para casa e abriu seu laptop. Se Naomi estava traindo, isso era uma coisa. Mas se ela estava planejando levá-lo a danos financeiros, isso era outra coisa completamente. Ele começou com suas contas bancárias conjuntas.
Nada incomum lá, mas ele notou vários saques pequenos no último mês. 50 hares aqui, 100 hares ali. Saques em dinheiro, sem rastro eletrônico. Em seguida, ele verificou seus relatórios de crédito. O dele mostrava atividade normal, mas o de Naomi mostrava uma nova consulta de 2 semanas atrás. Midwest Financial Solutions, o mesmo nome da empresa que apareceu no registro comercial de Trent. Evan sentiu gelo se formando em suas veias. Ela não estava apenas traindo, ela estava armando algo maior. Ele ligou para Mike Brennan. Preciso te perguntar algo hipotético, disse Evan. Manda. Se alguém forjasse minha assinatura em documentos financeiros, como eu provaria? Longa pausa. Evan, o que está acontecendo? Apenas me divirta. Hipoteticamente. Hipoteticamente, você precisaria dos documentos originais, amostras de sua assinatura legítima para comparação e, idealmente, alguma evidência de motivo e oportunidade. Por quê? Projeto de pesquisa. Obrigado, Mike. Naquela noite, Evan esperou até Naomi adormecer. Então vasculhou cuidadosamente sua bolsa, mala de laptop e carro. No porta-luvas, ele encontrou uma pasta contendo documentos da Midwest Financial Solutions. Solicitação de empréstimo comercial. Valor: $75.000. Solicitante: Naomi Colby. Consignatário: Evan Colby. A assinatura de Evan estava na parte inferior da página, mas ele nunca tinha visto o documento antes em sua vida. Era uma boa falsificação. Alguém havia praticado, mas havia diferenças sutis na pressão da caneta e no espaçamento das letras. A solicitação de empréstimo listava Naomi como proprietária única da North Shore Property Management LLC, uma empresa que, até onde Evan sabia, não existia. O propósito declarado era a aquisição e reforma de propriedade de aluguel residencial. Evan fotografou cada página com seu telefone. Depois devolveu os documentos exatamente onde os encontrara. Na manhã seguinte, ele visitou o escritório do condado e pesquisou os registros de registro de empresas. A North Shore Property Management LLC havia sido incorporada há 3 semanas, com Naomi listada como presidente e Evan como tesoureiro. Ele nunca havia assinado nenhum documento de incorporação. No escritório do secretário de Estado, Evan encontrou informações mais preocupantes. A LLC havia sido registrada com artigos de incorporação, que incluíam sua assinatura forjada em 3 lugares diferentes. Alguém havia sido muito ocupado montando sua destruição financeira. Evan dirigiu até a oficina de Tony e espalhou os documentos fotocopiados sobre a bancada. Cristo Jesus, disse Tony, depois de revisar tudo. Ela está te armando para levar a culpa por um empréstimo comercial que você nunca autorizou. Qual é a exposição? $75.000 mais juros, mais quaisquer penalidades que eles possam te aplicar. E se esta empresa de gestão de propriedades falir, você é pessoalmente responsável como tesoureiro. Evan encarou os documentos. Por que ela faria isso? Porque ela planeja te deixar e quer ter certeza de que você estará falido quando ela for. Naquela noite, Naomi parecia incomumente afetuosa. Ela cozinhou o jantar, algo que raramente fazia mais, e abriu uma garrafa de vinho. Tenho pensado sobre nossa conversa com Lynn e Caleb, disse ela, enquanto estavam sentados à pequena mesa de jantar. Talvez você estivesse certo em ser cauteloso. Evan cortou seu bife com cuidado. Eu pesquisei o grupo de desenvolvimento imobiliário deles. É mais especulativo do que eles fizeram parecer. Que tipo de pesquisa? Apenas coisas online. Avaliações, classificações do Better Business Bureau, nada terrível, mas não tão sólido quanto eles apresentaram. Evan assentiu, imaginando se este era algum tipo de teste. Então, você não quer investir? Acho que deveríamos nos concentrar em reconstruir primeiro, em você ser reintegrado no trabalho, lidar com o seguro, voltarmos a ficar de pé. Faz sentido. Eu te amo, Evan. Sei que tenho estado estressada e talvez tenha descontado em você,
mas somos uma equipe, certo? Vamos superar isso juntos. Ela estendeu a mão sobre a mesa e apertou a dele. Sua aliança de casamento capturou a luz. O modesto diamante que ele economizou 6 meses para comprar 12 anos atrás. Na época em que pensava que construiriam uma vida simples e honesta juntos. Claro, disse Evan, somos uma equipe. Naquela noite, enquanto Naomi dormia ao lado dele, Evan tomou sua decisão. Se ela queria jogar, ele jogaria, mas jogaria para vencer. Na manhã seguinte, Evan visitou 3 bancos diferentes antes de encontrar o que precisava. O First National Downtown tinha uma gerente de empréstimos chamada Patricia Wong, que se lembrava dele de seu trabalho de inspeção municipal. Preciso entender minhas opções se alguém usou minha identidade para transações financeiras não autorizadas, explicou Evan. Patricia revisou os documentos que ele trouxe. Isso é roubo de identidade, Sr. Colby. Você precisa registrar um boletim de ocorrência imediatamente. E se a perpetradora for alguém próximo a mim? Não importa. Roubo de identidade é roubo de identidade. Você está enfrentando potenciais acusações criminais contra quem quer que tenha feito isso, mais responsabilidade civil. Quanto tempo levaria uma investigação? Depende de quão cooperativos os bancos são e quanta evidência você tem. Com esse nível de documentação, provavelmente de 6 a 8 semanas. Evan agradeceu a Patrícia e dirigiu até a delegacia. O detetive Ray Sullivan era um cara com quem ele havia trabalhado em vários casos de violação de código de construção. O tipo de policial que entendia que a papelada importava. Você quer registrar acusações contra sua esposa? Perguntou Sullivan depois de revisar as evidências. Quero entender minhas opções. Suas opções são limitadas. Ou você registra acusações ou não. Não há meio termo com falsidade ideológica e roubo de identidade. O que acontece se eu esperar? As evidências esfriam, as testemunhas esquecem as coisas, advogados de defesa têm tempo para se preparar. E se eu registrar agora? Nós investigamos. Se as evidências apoiarem as acusações, o escritório do promotor público processa. Sua esposa será presa. Provavelmente pagará fiança, contratará um advogado e arrastará isso por meses ou anos. Evan saiu da delegacia sem registrar um boletim. Ele precisava de mais informações antes de dar esse passo. Em vez disso, ele dirigiu até o bairro de Trent e estacionou onde podia observar o prédio. Às 16h30, o Honda de Naomi apareceu. Ela estacionou no espaço para convidados e entrou no prédio com a confiança de alguém que pertencia ali. Às 18h15, os 2 carros saíram da garagem juntos. Evan seguiu à distância enquanto eles dirigiam para um restaurante sofisticado em River North. Através da janela, ele observou-os compartilhar o jantar como um casal celebrando um aniversário. Trent pagou a conta com o que parecia ser um cartão de crédito platina. Ao saírem do restaurante, ele colocou a mão na parte inferior das costas de Naomi. Possessivo, íntimo. Ela se inclinou nele como se estivessem juntos há anos. Evan dirigiu para casa e sentou-se no apartamento escuro pensando que sua esposa estava traindo, forjando sua assinatura e armando-o para a cuina financeira. A questão era como responder. Ele poderia confrontá-la diretamente, mas isso apenas empurraria o conflito para o subsolo. Ela se tornaria mais cuidadosa, mais difícil de rastrear. Ele poderia registrar acusações criminais, mas isso levaria meses para ser resolvido e poderia não recuperar sua exposição financeira. Ou ele poderia lutar de volta usando as mesmas táticas que ela estava usando contra ele. Engano, desorientação, planejamento de longo prazo. Evan abriu seu laptop e começou a pesquisar Trent Weathers mais a fundo. Registros de propriedade, registros comerciais, gravames fiscais, processos judiciais. O quadro que surgiu era interessante. O império imobiliário de Trent foi construído com alavancagem. Ele possuía 7 propriedades, mas carregava hipotecas em todas elas. Sua empresa havia sido citada 2 vezes pelo Departamento de Regulação Financeira de Illinois
por enganar investidores. Ele havia sido processado 3 vezes nos últimos 2 anos por empreiteiros alegando falta de pagamento. O mais interessante era um processo pendente de uma empresa chamada Great Lakes Capital, que alegava que Trent havia inadimplido um empréstimo comercial de 150 mil reais garantido por uma propriedade que ele não possuía de fato. Trent não era tão bem-sucedido quanto seu Instagram sugeria. Ele era um vigarista de alto nível vivendo de crédito e dinheiro emprestado. Sempre a um negócio de desabar. O que significava que Naomi havia escolhido seu cavalo errado para apostar. Na manhã seguinte, Evan ligou para Patricia Wong no First National. Decidi seguir em frente com a proteção contra roubo de identidade, disse ele. Qual é o primeiro passo? Registre um boletim de ocorrência, depois me traga o número do caso. Congelaremos quaisquer contas ou linhas de crédito que foram abertas sem sua autorização. E se alguém tentar acessar essas contas congeladas, seremos notificados imediatamente. Isso se torna evidência para o caso criminal. Evan passou o dia na delegacia registrando boletins e fornecendo documentação. O detetive Sullivan foi minucioso, fazendo cópias de tudo e fazendo perguntas detalhadas sobre o relacionamento de Evan com Naomi. Você percebe que isso vai explodir seu casamento? Disse Sullivan. Meu casamento já acabou, só não acho que minha esposa sabe disso ainda. Até as 17 horas, Evan tinha números de caso para acusações de roubo de identidade e falsidade ideológica. Até as 18, todas as contas fraudulentas foram congeladas. Até as 19, os bancos foram notificados para sinalizar quaisquer tentativas futuras de acessar essas linhas de crédito. Agora ele esperava. A armadilha foi armada 2 dias depois. O telefone de Evan tocou às 11h30 enquanto ele tomava café com Tony. Sr. Colby, aqui é Patricia Wong do First National. Alguém acabou de tentar acessar a conta congelada associada ao seu caso de roubo de identidade. Quem? Uma mulher se identificando como Naomi Colby. Ela forneceu seu número de segurança social e tentou autorizar uma transferência bancária de 75 mil $. Evan sentiu seu pulso acelerar. Onde ela está agora? Ainda no banco, a segurança a está detendo de acordo com nosso protocolo. A polícia está no caminho. Estarei aí em breve. Evan dirigiu até o centro em um dia. Quando ele chegou ao First National, 2 carros de patrulha não estavam estacionados do lado de fora. Através da janela, ele podia ver Naomi sentada em uma cadeira perto do escritório do gerente, o rosto pálido e confuso. O detetive Sullivan o encontrou na entrada. Ela está alegando que é tudo um mal-entendido, disse Sullivan. Você a autorizou a cuidar de suas contas comerciais. Ela tinha documentação, falsidade de procuração. O mesmo perito em caligrafia que examinou os documentos do empréstimo comparará essas assinaturas. Evan observou pela janela enquanto outro detetive tomava o depoimento de Naomi. Ela continuava gesticulando, a voz subindo, a linguagem corporal de alguém que não conseguia acreditar que seus planos cuidadosos estavam desmoronando. O que acontece agora? Perguntou Evan. Ela será presa e fichada. Provavelmente pagará fiança essa tarde. Mas as acusações são sérias. Múltiplos casos de falsidade ideológica, roubo de semi-identidade, tentativa de fraude bancária. Ela está enfrentando potencial tempo de prisão. Prisão? Crimes federais, Evan. Fraude bancária interestadual. O escritório do procurador do Zinebua provavelmente vai querer dar um exemplo. Evan sentiu algo frio e satisfeito se instalar em seu peito. Justiça. Mas ele ainda não tinha terminado. Naquela noite, enquanto Naomi estava sendo processada no presídio do condado, Evan dirigiu até o prédio de Trent. O BMW estava em seu lugar de estacionamento habitual. Evan pegou o elevador até o 4º andar e bateu na porta. Trent atendeu, vestindo um roupão de seda e segurando uma taça de vinho. Sua expressão mudou de irritação para confusão para alarme ao reconhecer Evan. Você é o marido de Naomi. Evan Colby,
Precisamos conversar. Acho que não é uma boa ideia. Naomi está presa por falsidade ideológica e fraude bancária. Achei que você deveria saber que seu parceiro de negócios não fará mais investimentos. O rosto de Trent ficou branco. Eu não sei do que você está falando. Claro que sabe. Midwest Property Solutions. O empréstimo de 75 mil reais que deveria capitalizar seu próximo negócio. O dinheiro que Naomi estava roubando de mim para financiar seu estilo de vida. Você precisa sair em 1 minuto. Primeiro, quero que você entenda uma coisa. Naomi falsificou minha assinatura em documentos de empréstimo para roubar dinheiro para o seu negócio. Isso te torna cúmplice de fraude. Eu nunca pedi a ela para falsificar nada, mas você aceitou o dinheiro que ela prometeu, não aceitou? Você planeja usar fundos roubados para pagar seus credores. Trent deu um passo para trás em seu apartamento. Evan entrou sem ser convidado. O loft era mobiliado de forma cara, mas tinha a qualidade desesperada de alguém tentando demais projetar sucesso. Tudo era alugado ou financiado. Evan podia dizer pelos conjuntos de móveis combinando e pela ausência de toques pessoais. Quanto você deve? Perguntou Evan. O quê? Great Lakes Capital, o processo por 150 mil reais. Quanto você realmente deve? Você não sabe do que está falando. Eu sei que você tem vivido de crédito por 2 anos. Eu sei que suas propriedades estão todas alavancadas até o limite. Eu sei que você precisava do dinheiro de Naomi para manter seu jogo de cartas correndo. Trent pousou sua taça de vinho com as mãos trêmulas. O que você quer? Quero que você entenda que minha esposa acabou de destruir nossas 2 vidas. O dinheiro que ela prometeu a você não existe. O empréstimo que ela pegou em meu nome está congelado por investigadores federais. Você não vai ser pago. Então seus credores vão vir procurar o dinheiro deles. A Great Lakes Capital não me parece o tipo de empresa que aceita desculpas. O rosto de Trent havia mudado de branco para cinza. Você está me ameaçando. Estou te informando. Naomi apostou seu futuro em dinheiro roubado. Agora essa aposta venceu. Evan caminhou até a janela e olhou para as luzes da cidade. Bela Vista. Deve custar uma fortuna alugar um lugar como este. $3.500 por mês. Você consegue pagar o aluguel do próximo mês sem o dinheiro de Naomi? Silêncio. Eu não pensei assim. Evan se virou para Trent. É o que vai acontecer. Naomi vai culpar você por tudo. Ela vai alegar que você a seduziu, a manipulou, a forçou a falsificar minha assinatura. É a única defesa dela. Isso não é verdade. Não importa. A verdade é o que você pode provar em tribunal. E agora, todas as evidências mostram minha esposa roubando dinheiro para dar ao negócio falido de seu amante. Trent afundou em seu sofá de couro. O que você quer de mim? Nada. Eu só queria ver o homem que ajudou a destruir meu casamento. Evan caminhou em direção à porta. Então parou. Mais uma coisa. Enviei cópias dos seus registros financeiros para a Great Lakes Capital hoje à tarde. Eles estão muito interessados no fato de que você planejava pagá-los com os lucros de roubo de identidade. Você o quê? Durma bem, Trent. Evan saiu do prédio de Trent, sentindo-se mais leve do que em semanas. Fase 1 estava completa. Naomi estava enfrentando acusações federais. Trent estava financeiramente arruinado e potencialmente enfrentando responsabilidade criminal como cúmplice. Mas Evan não tinha terminado. Na manhã seguinte, ele visitou Lynn e Caleb Hendricks. Sua mansão vitoriana parecia ainda mais pretensiosa à luz do dia, como uma exposição de museu de privilégio herdado. Lynn atendeu a porta de tênis, raquete na mão. Evan, que inesperado, tudo bem? Preciso falar com você e Caleb sobre o grupo de desenvolvimento imobiliário de vocês. A expressão de Lynn mudou. Caleb está no clube, mas posso ligar para ele. Tudo bem, podemos começar apenas com você. Lynn o levou para uma sala de sol cheia de plantas caras e móveis de Vime. Tudo estava perfeitamente arranjado como uma capa de revista.
Presumo que você ouviu sobre a prisão de Naomi, disse Evan. A mão de Lynn voou para a garganta. Prisão? Do que você está falando? Acusações federais, falsidade ideológica, roubo de identidade, fraude bancária. Ela estava roubando dinheiro para investir nos empreendimentos de Trent Weathers. Acredito que você os apresentou. O rosto de Lynn ficou pálido. Nós. Isso é loucura, Evan. Naomi nunca. Ela falsificou minha assinatura em documentos de empréstimo no valor de 75 mil herdalis. O FBI tem as evidências. O FBI? A voz de Lynn rachou. Fraude bancária é um crime federal, especialmente quando envolve cruzar estados e usar entidades comerciais falsas. Evan recostou-se na cadeira de Vimy, estudando a reação de Lynn. Estou curioso sobre algo. Quando você apresentou Naomi a Trent pela primeira vez? Não me lembro exatamente. Porque os registros bancários mostram que Naomi tem feito saques em dinheiro há 6 semanas. Mas sua primeira visita ao apartamento de Trent foi há apenas 3 semanas. Então, ou ela estava pagando a ele antes de começarem a dormir juntos, ou ela estava pagando outra pessoa. Lynn se levantou abruptamente. Acho que você deveria ir embora. Alguém a ajudou a montar a entidade comercial falsa, alguém com experiência em transações imobiliárias e formações de negócios, alguém que soubesse como torná-la legítima. Evan, não vou ficar aqui ouvindo essas acusações. Você recebeu um corte, não foi? Algum tipo de taxa de corretagem por trazer Naomi para o esquema. A raquete de tênis de Lynn caiu no chão. Saia! As autoridades descobrirão eventualmente. Crimes financeiros deixam rastros de papel, transferências bancárias, registros de fios, registros comerciais, tudo volta à sua origem. Saia. Evan se levantou lentamente. Diga a Caleb que mandei um olá e diga a ele que ele pode querer falar com um advogado. Dirigindo para longe da mansão dos Hendricks, Evan sentiu uma satisfação sombria. A reação de Lynn havia confirmado suas suspeitas. Não se tratava apenas do caso de Naomi com Trent. Era sobre uma conspiração maior envolvendo pessoas que se achavam inteligentes demais e conectadas demais para enfrentar consequências. Mas Evan passou 22 anos como inspetor de edificações. Ele sabia como seguir as fundações até sua origem. Ele sabia como encontrar os pontos fracos em qualquer estrutura. E ele estava apenas começando. Naquela tarde, Evan recebeu uma ligação do detetive Sullivan. Sua esposa pagou fiança, disse Sullivan. Mas houve um desenvolvimento. O escritório do procurador dos Issaquah quer se reunir com você amanhã. Eles acham que isso pode ser parte de um esquema de fraude maior. Que tipo de esquema? Fraude de investimento imobiliário. Sua esposa pode ser um peixe pequeno em um lago maior. Na manhã seguinte, Evan sentou-se em uma sala de conferências estéril no prédio federal no centro, enfrentando a procuradora assistente do Senado Rebecca Martinez e o agente do FBI, David King. Sr. Colby, começou Martinez. Acreditamos que sua esposa foi recrutada para uma operação de fraude de investimento visando casais de classe média enfrentando dificuldades financeiras. Recrutada por quem? O agente Kim deslizou uma fotografia pela mesa. Trent Weathers está sob investigação há 6 meses. Acreditamos que ele faz parte de uma rede que identifica alvos vulneráveis e os manipula para fornecer capital para esquemas de investimento fraudulentos. Alvos vulneráveis. Casais enfrentando estresse financeiro, contas médicas, perda de emprego, danos em casa, pessoas que podem estar desesperadas o suficiente para correr riscos que normalmente não considerariam. Evan encarou a fotografia de Trent. Então, o incêndio em sua casa os tornou alvos perfeitos? Martinez completou. Necessidade financeira repentina, dinheiro do seguro chegando, um marido cuja segurança no emprego foi ameaçada, configuração clássica. E Lynn e Caleb Hendricks, facilitadores. Eles fornecem credibilidade social.
Fazem os esquemas parecerem legítimos, amigos ricos garantindo oportunidades de investimento. O agente Kim se inclinou. Quanto sua esposa lhe contou sobre o grupo de desenvolvimento imobiliário? Apenas que era uma chance de investir 25 mil reais por uma participação de 10%. Não existe grupo de desenvolvimento imobiliário. É uma empresa de fachada projetada para coletar dinheiro de múltiplos sofredores depois de desaparecer. Evan sentiu a raiva crescendo em seu peito. Quantos outros casais? Pelo menos 12 que sabemos. Perdas totais aproximando-se de 2 milhões de reais. Martinez abriu uma pasta. Gostaríamos que você nos ajudasse a construir o caso contra toda a rede. O que isso envolveria? Comunicação controlada com sua esposa. Veja se ela fornecerá informações sobre outros participantes em troca de crédito de cooperação. Você quer que eu a espione? Queremos que você nos ajude a impedi-los de vitimizar mais famílias. Evan pensou em todos os casais como ele e Naomi. Pessoas de classe média trabalhando duro, tentando construir algo estável, de repente enfrentando desastres e desesperadas por soluções. Pessoas que poderiam confiar nos amigos errados e tomar decisões que nunca considerariam normalmente. O que você precisa que eu faça? Pelas próximas 2 semanas, Evan viveu uma vida dupla. Publicamente, ele interpretou o papel do marido devastado tentando se reconciliar com sua esposa. Privadamente, ele trabalhou com investigadores federais para documentar as operações da rede de fraude. Naomi havia sido liberada sob fiança com condições: sem viagens, sem contato com co-conspiradores, entrega do passaporte. Ela havia se mudado para a casa de sua irmã em Wilmette, vizinha, mas ligava para Evan diariamente, professando sua inocência e implorando por outra chance. Foi apenas um mal-entendido, ela dizia durante suas ligações telefônicas monitoradas. Eu estava tentando ajudar nossa situação financeira e as coisas ficaram complicadas. Eu sei, respondia Evan, seguindo o roteiro que o FBI havia fornecido. Talvez possamos superar isso juntos. Enquanto isso, o agente Kim estava construindo casos contra toda a rede. Trent Weathers foi preso por acusações federais adicionais. Lynn e Caleb Hendricks foram intimados a comparecer perante um grande júri. Outros 2 casais facilitadores em Lake Forest foram alvos de buscas por agentes do FBI. A investigação revelou a extensão da operação. Ao longo de 18 meses, a rede havia roubado quase 3 milhões de reais de 47 famílias em Illinois, Wisconsin e Indiana. O dinheiro havia sido canalizado através de empresas de fachada e contas offshore, com a maior parte já gasta nos estilos de vida dos participantes. Evan soube que o caso dele e de Naomi era, na verdade, relativamente pequeno. Outros sofredores haviam perdido todas as suas economias de aposentadoria, fundos universitários de filhos, lucros da venda de casas familiares. Alguns enfrentaram falência, outros foram forçados a morar com parentes. O conhecimento de que Naomi havia feito parte de algo que destruiu tantas vidas eliminou qualquer simpatia remanescente que Evan pudesse ter sentido por ela. Mas ele ainda tinha negócios pessoais para resolver. 3 semanas após a prisão de Naomi, Evan recebeu uma ligação que alegrou seu dia. A voz do detetive Sullivan estava alegre. Boas notícias, Evan. O relatório final do investigador de incêndio te isenta completamente. Dennis Morrison foi citado por múltiplas violações de código de construção e a cidade está retirando todas as acusações contra você. E meu emprego? Reintegração total com pagamento retroativo. Seu supervisor quer se reunir com você amanhã para discutir seu retorno. Evan sentiu um peso sair de seus ombros. Sua reputação profissional foi restaurada. Sua inocência foi estabelecida. A base para seu contra-ataque estava sólida. Naquela noite, ele ligou para Naomi de seu apartamento. Que ótima notícia sobre seu emprego, disse ela, a voz cuidadosamente modulada. Talvez isso seja um sinal de que podemos começar a reconstruir.
Talvez, mas primeiro, precisamos resolver a situação legal. Meu advogado acha que podemos chegar a um acordo, reduzir as acusações, provavelmente liberdade condicional. O que você teria que fazer? Fornecer informações sobre outras pessoas envolvidas? Ajudar o governo a entender como tudo isso aconteceu? Evan sorriu na escuridão de seu apartamento. Isso parece razoável. Isso significa que você considerará me aceitar de volta? Vamos ver como o processo legal se desenrola. Se você estiver realmente cooperando com as autoridades, isso significaria muito para mim. Depois de desligar, Evan abriu seu laptop e começou a digitar um e-mail para a procuradora assistente do Zelimura Martinez. Ele tinha informações que poderiam ajudar no caso dela contra Lynn e Caleb Hendricks. Registros financeiros que ele descobriu, conversas que ele ouviu, conexões que ele fez. Era hora de fechar a rede. O caso federal avançou rapidamente depois que Naomi concordou em cooperar. Seu testemunho revelou a extensão total da conspiração, implicando não apenas Trent e os Hendricks, mas também uma operação de lavagem de dinheiro administrada a San Bernardino do Estado através de uma rede de empresas de fachada. Trent Weathers foi condenado a 8 anos de prisão federal. Lynn e Caleb Hendricks receberam 4 anos cada, mais ordens de restituição que os forçariam a liquidar seus bens. Outros 3 participantes receberam sentenças menores em troca de cooperação. A cooperação de Naomi lhe rendeu uma sentença reduzida de 18 meses em uma prisão de segurança mínima, seguida por 3 anos de liberdade condicional supervisionada. Mas Evan não estava satisfeito apenas com a Justiça Federal. Ele tinha mais pontas pessoais para acertar. Enquanto os casos criminais prosseguiam, Evan entrou com o divórcio. Seu advogado, Mike Brennan, havia elaborado uma estratégia que maximizaria a recuperação de Evan, minimizando a participação de Naomi nos bens conjugais. O roubo de identidade e a fraude criam motivos para divórcio com culpa, explicou Mike. Isso significa que ela renuncia a qualquer reivindicação de propriedade adquirida por meios ilegais. O que inclui o quê? Potencialmente tudo adquirido durante o casamento, se pudermos mostrar que tudo fazia parte da mesma empresa criminosa. Os procedimentos de divórcio foram brutais. O advogado de Naomi tentou retratá-la como uma vítima de manipulação, seduzida por criminosos sofisticados que exploraram sua vulnerabilidade emocional. Mas a documentação de Evan contava uma história diferente. Meses de planejamento cuidadoso, engano sistemático e traição calculada. O acordo concedeu a Evan os recursos do seguro de sua casa incendiada, propriedade total de sua pensão e 401k e uma indenização por danos relacionados ao roubo de identidade. Naomi recebeu um Honda amassado e metade dos móveis de seu apartamento temporário. Ela sairia do casamento com menos dinheiro do que tinha como mulher solteira 12 anos antes. Mas Evan ainda não tinha terminado. 6 meses após Naomi começar a cumprir sua pena de prisão, Evan foi contatado por repórteres do Chicago Tribune. Eles estavam trabalhando em uma série investigativa sobre fraudes de investimento, visando famílias de classe média, e queriam entrevistar vítimas. Evan concordou em falar com eles, mas com condições. Ele queria contar a história completa, não apenas sobre ser vitimizado, mas sobre lutar de volta. O artigo resultante foi notícia de primeira página. A vingança do inspetor de edificações, como um homem, derrubou um anel de fraude de milhões de dólares. Detalhou a investigação metódica de Evan, sua cooperação com as autoridades federais e a destruição sistemática de todos que o traíram. O artigo incluía fotografias do luxuoso loft de Trent, sendo apreendido por oficiais federais, a mansão vitoriana de Lynn e Caleb, com um aviso de execução hipotecária na porta da frente, Naomi algemada sendo levada ao Tribunal Federal. Também incluía citações de outras vítimas elogiando a coragem de Evan e sua postura contra os criminosos que destruíram suas vidas.
O artigo foi repercutido por veículos de notícias nacionais. Evan recebeu dezenas de e-mails de outras vítimas de fraude agradecendo por mostrar que pessoas comuns poderiam lutar contra criminosos sofisticados. Mas a resposta mais satisfatória veio de uma fonte inesperada. Dennis Morrison, o empreiteiro cuja negligência incendiou a casa de Evan e quase arruinou sua carreira, ligou pessoalmente para se desculpar. "Eu li o artigo", disse Morrison. "Eu não tinha ideia do que você estava passando. A maneira como meu primo Jim te tratou na cidade, isso foi errado." "Sim, foi. Eu gostaria de consertar isso. Tenho um novo projeto de desenvolvimento começando no próximo mês. Eu poderia usar um inspetor honesto para supervisionar o trabalho. Você está me oferecendo um emprego?" "Estou oferecendo uma parceria. Morrison KBY Construction. 50-50 de divisão em todos os lucros." Evan considerou a oferta. A Morrison Construction tinha conexões em toda a área de Chicago. Com a reputação de honestidade de Evan e os relacionamentos comerciais estabelecidos de Morrison, eles poderiam construir algo significativo. "Vou pensar nisso." "Leve seu tempo. A oferta permanece." Um ano depois, Evan estava na entrada de sua nova casa, uma colonial construída sob medida em Oak Park. 3 quartos, 2 banheiros e meio, tudo construído de acordo com o código e além. A Morrison KBY Construction projetou e construiu como seu primeiro projeto conjunto, uma vitrine do que poderiam realizar juntos. O negócio estava prosperando. Sua reputação de negócios honestos e mão de obra superior lhes rendeu contratos em todos os subúrbios ocidentais. A experiência de Evan em códigos de construção e regulamentos, combinada com o conhecimento de construção de Morrison, os tornou uma equipe formidável. A vida pessoal de Evan também melhorou. Ele começou a namorar Sarah, uma professora divorciada que conheceu em um grupo de apoio para vítimas de fraude. Ela entendia o que ele havia passado, apreciava sua abordagem metódica para reconstruir sua vida e não tentava mudar o homem em que ele se tornou. Ele estava mais duro agora, mais calculista, menos confiante, mas também mais confiante, mais bem-sucedido e mais respeitado do que jamais fora durante seu casamento. Nesta manhã de sábado em particular, Evan estava instalando um sistema de segurança em sua nova casa quando seu telefone tocou. Número desconhecido. "Olá, Evan." A voz era fina, derrotada. "É Naomi." Evan pousou sua chave de fenda. Naomi havia sido liberada da prisão há 2 meses, mas esta era a primeira vez que ela o contatava. "O que você quer?" "Eu queria pedir desculpas por tudo. Sei que não muda nada, mas eu precisava que você soubesse que sinto muito." "Ok. Eu também queria te dizer que li o artigo sobre seu novo negócio. Fico feliz que as coisas tenham dado certo para você." Evan olhou ao redor de sua casa. Os pisos de madeira brilhantes, as bancadas de granito, os eletrodomésticos de nível profissional, tudo o que ele construiu através de trabalho honesto e planejamento cuidadoso. "Obrigado, Evan. Sei que você provavelmente me odeia, mas preciso te perguntar uma coisa." "O quê?" "Estou tentando refazer minha vida, tenho me candidatado a empregos, mas meu histórico criminal é difícil. Eu estava me perguntando se você estaria disposto a escrever uma carta de referência apenas para confirmar que eu não fui sempre a pessoa que fez essas coisas." Evan sentiu algo frio e final se instalar em seu peito. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, Naomi estava pedindo a ele para ajudá-la. Como se ainda fossem parceiros. Como se sua traição fosse apenas um contratempo temporário em sua história compartilhada. "Não, Evan, por favor. Eu sei que te machuquei, mas você não me machucou. Naomi, você tentou me destruir. Há uma diferença. Eu cometi erros, mas nunca quis te machucar pessoalmente. Eu estava confusa e Trent era muito persuasivo e..." "Pare!" Evan caminhou até a janela da frente e olhou para a rua.
Crianças andavam de bicicleta na calçada. Um vizinho lavava seu carro na entrada. Vida suburbana normal, o tipo que ele pensava ter antes de descobrir que tudo foi construído sobre mentiras. Você quer saber por que não vou te ajudar? Perguntou Evan. Por quê? Porque você ainda está mentindo, mesmo agora. Você está chamando isso de um erro. Como se você acidentalmente tivesse caído na cama com outro homem e acidentalmente falsificado minha assinatura e acidentalmente tentado roubar 75 mil em dailies. Eu sei que foi mais do que um erro. Foi um plano calculado para me roubar e desaparecer com seu amante. O único erro foi ser pega. Silêncio do outro lado da linha. Você destruiu 12 anos de casamento e quase destruiu minha carreira porque você queria uma vida diferente e foi covarde demais para pedir o divórcio. Você roubou dinheiro de 47 famílias porque achou que tinha direito a mais do que havia ganhado. Evan, e agora você quer que eu te ajude a conseguir um emprego para que você possa reconstruir a vida que destruiu quando traiu todos que confiaram em você. Eu paguei pelo que fiz. Fui para uma prisão. Perdi tudo. Você perdeu tudo porque apostou tudo em um esquema para roubar de mim. Isso não é punição, Naomi. São consequências. Evan desligou o telefone e voltou a instalar seu sistema de segurança. Sensores de movimento, alarmes de porta, câmeras cobrindo todas as entradas. Ele havia aprendido a importância de proteger o que havia construído. Naquela noite, Sarah veio jantar. Ela estava ajudando-o a pendurar quadros na sala de estar quando notou a fotografia em sua lareira. Uma foto de Evan apertando a mão da procuradora assistente dos Essayara Martinez após a sentença de Trent. Sabe o que eu gosto nesta foto? Perguntou Sarah. O quê? Você está sorrindo, mas não é um sorriso feliz. É o sorriso de alguém que ganhou algo importante. Evan estudou a fotografia. Ela estava certa. Não era o sorriso de alguém celebrando. Era o sorriso de alguém que havia apertado as contas. Você se arrepende? Perguntou Sarah. De ir atrás deles com tanta força? Evan considerou a pergunta. 1 ano antes, ele era um homem passivo, contente em deixar que outros definissem sua vida. Sua esposa havia traído, seu supervisor o havia traído. Criminosos o haviam visado para destruição. Mas ele lutou de volta metodicamente, pacientemente, completamente. Ele destruiu todos que tentaram destruí-lo e construiu algo melhor das ruínas. Não, disse Evan finalmente. Eu não me arrependo de nada. 3 meses depois, Evan recebeu um convite que o fez sorrir. O escritório do campo do FBI estava organizando uma cerimônia de premiação em homenagem a civis que haviam auxiliado em grandes investigações criminais. Evan estava sendo reconhecido por seu papel em desmantelar a rede de fraude de investimento. A cerimônia foi realizada em um salão de hotel no centro. Evan usou seu melhor terno e levou Sarah como acompanhante. A diretora do FBI, Catherine Walsh, entregou-lhe uma comenda por cooperação excepcional na investigação e processo de uma conspiração de fraude de milhões de dólares. À disposição do senhor. Caberigo, em auxiliar investigadores federais, levou diretamente à condenação de 12 réus e à recuperação de quase 2 milhões de dólares em ativos roubados, anunciou a diretora Walsh para tirar audiência. Sua coragem em se apresentar impediu incontáveis famílias adicionais de se tornarem vítimas. Os aplausos foram calorosos e sustentados. Evan apertou a mão da diretora Walsh, posou para fotografias e aceitou parabéns de outros homenageados. Mas o momento mais satisfatório veio durante a recepção depois, quando ele ouviu 2 agentes do FBI discutindo seu caso. Aquele cara Colby é algo mais, disse um agente. A maioria das vítimas só quer o dinheiro de volta. Ele queria sangue. Você pode culpá-lo? Respondeu o outro agente. A própria esposa dele tentou destruí-lo. Eu provavelmente também quereria sangue. Evan tomou um gole de seu champanhe e não disse nada.
Eles estavam errados em uma coisa. Ele não queria sangue. Ele queria justiça. Justiça completa, sistemática, devastadora. E ele a obteve. 2 anos após o incêndio que deu início a tudo, Evan estava no quintal de sua casa em Oak Park, grelhando bifes para Sarah e seus 2 filhos adolescentes de seu casamento anterior. As crianças gostavam dele. Ele os ajudava com a lição de matemática e os ensinava as habilidades básicas de construção em sua oficina na garagem. Não era a vida que ele planejou, mas era melhor do que a vida que ele teve. Mais honesta, mais real, construída sobre confiança real em vez de mentiras confortáveis. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Provavelmente spam, mas ele verificou mesmo assim. Vi seu negócio em destaque na Chicago Magazine. Parabéns pelo seu sucesso. Evan mostrou a mensagem para Sarah. Você vai responder? Perguntou ela. Não. Ela provavelmente está lutando. Talvez ela só quisesse reconhecer que você se saiu bem. Talvez. Mas Evan deletou a mensagem sem responder. Ele já havia gastado muita energia com Naomi. Ela era parte de seu passado agora. Um capítulo que terminou com sua condenação e sua vindicação. O futuro pertencia a ele. Naquela noite, depois que Sarah e seus filhos foram para casa, Evan sentou-se em seu escritório, revisando contratos para o próximo projeto da Morrison e Colby, um complexo de apartamentos de luxo no centro de Evanston, o mesmo bairro onde Lynn e Caleb Reese moraram antes de suas condenações federais os forçarem a vender sua mansão. A ironia não passou despercebida. Ele estava construindo seu sucesso literalmente sobre as ruínas do fracasso deles. Seu computador apitou com um e-mail de Dennis Morrison. Sua parceria evoluiu para uma amizade genuína nos últimos 2 anos. Morrison provou ser exatamente o que ele alegava. Um empreiteiro que aprendeu com seus erros e queria fazer melhor. Evan, acabei de saber que fomos selecionados para o projeto de reforma do Riverside Mall. Este é o maior contrato da história da empresa. Bebidas de celebração amanhã à noite. Dennis. Evan sorriu e digitou de volta. Absolutamente, nós conquistamos isso. O projeto Riverside Mall estabeleceria a Morrison e Colby como uma das principais empresas de construção na área de Chicago. 5 anos após o incêndio que quase destruiu sua vida, Evan seria mais rico e mais bem-sucedido do que jamais imaginou ser possível. Mas mais importante, ele havia provado algo para si mesmo. Ele não era o homem passivo e acomodado que sua esposa traiu. Ele era alguém que lutava quando atacado, que planejava cuidadosamente, que executava sistematicamente. Ele era alguém que vencia. Na manhã seguinte, Evan dirigiu até o canteiro de obras onde a Morrison Colby estava terminando um pequeno prédio de escritórios em Schaumburg. Era um lindo dia de primavera e ele queria fazer uma vistoria final antes de entregar o projeto ao cliente. Enquanto ele verificava os sistemas elétricos, devidamente instalados, devidamente documentados, devidamente aprovados, Evan pensou na jornada que o trouxe até aqui. O incêndio, a traição, a investigação, os julgamentos, as condenações, a reconstrução. Ele perdeu um casamento, mas ganhou autoconfiança. Ele perdeu uma casa, mas construiu um negócio. Ele perdeu a fé nas outras pessoas, mas ganhou confiança em si mesmo. De pé no prédio concluído, cercado pelas evidências de trabalho honesto e artesanato cuidadoso, Evan sentiu algo que não experimentava há anos. Paz. Seu telefone tocou. Sarah ligando durante seu intervalo para o almoço. Como está a vistoria? Perguntou ela. Perfeito. Tudo está exatamente como deveria ser. Bom, você ainda vem jantar no domingo? As crianças querem te mostrar seus projetos de feira de ciências. Não perderia por nada. Depois de desligar, Evan caminhou pelo prédio mais uma vez, verificando detalhes, garantindo a qualidade. Esta era sua vida agora. Trabalho metódico, cuidadoso e honesto que criava algo duradouro.
Ao trancar o prédio e caminhar até seu caminhão, Evan pensou na mensagem de texto de Naomi na noite anterior. Ela o parabenizou pelo sucesso, mas ele se perguntou se ela realmente entendia o que esse sucesso representava. Não se tratava apenas de dinheiro ou reconhecimento. Tratava-se da transformação de um homem que estava contente em deixar que outros controlassem seu destino, em alguém que controlava o seu próprio. Naomi tentou destruí-lo, e no processo, ela criou algo muito mais perigoso do que o marido passivo que ela traiu. Ela criou alguém que entendeu que a justiça não era algo que se esperava, era algo que se construía. Dirigindo para casa pelas ruas suburbanas de Oak Park, Evan passou por um canteiro de obras onde uma nova casa estava sendo construída. A fundação havia sido lançada. A estrutura estava subindo. As instalações elétricas e hidráulicas estavam programadas para a próxima semana. Isso o lembrou de sua própria reconstrução. Planejamento cuidadoso, fundação sólida, atenção aos detalhes. Construindo algo que duraria. Seu telefone vibrou com outra mensagem de texto. Desta vez era de Sarah. Te amo, te vejo esta noite. Evan sorriu e digitou de volta. Te amo também. 3 palavras simples que significavam tudo. Confiança, honestidade, um futuro construído sobre a verdade em vez de mentiras. O homem que perdeu tudo em um incêndio em sua casa encontrou algo melhor nas cinzas. E desta vez ele o construiu para durar.